Pronto, gente. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre denotação e conotação. Lembra que nós vimos anteriormente, né, esse mesmo conteúdo, só que sob outro título. Sentido denotativo, sentido conotativo. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? Sentido denotativo, denotação. Sentido conotativo, conotação. Então, vamos entender de uma vez por todas as diferenças entre esses dois termos, o que é que eles representam, né, dentro do estudo de língua portuguesa. Isso aqui tem a ver com semântica. Vamos só lembrar o que significa esse nome, primeiramente, né, na língua portuguesa. A semântica é a área da língua portuguesa que se preocupa em estudar com os sentidos que as palavras, que as expressões, elas assumem dentro dos textos, né? Sentidos esses que podem ser, né, tanto objetivos quanto subjetivos. Quando eu falo objetivos, são os sentidos próprios que aquela palavra tem. Quando digo sentidos subjetivos, é o sentido que cada indivíduo dá àquela palavra, né, particularmente. Ou seja, uma mesma palavra pode ter um sentido para mim, para o que eu quero utilizar, certo? E para outra pessoa pode ter um outro sentido. Isso é a noção de subjetividade. Então, mas deixando isso um pouquinho de lado, vamos ao que interessa, que é justamente diferenciar denotação e conotação, tá? Então, vamos fixar um pouquinho esses conceitos. A denotação, ela pode se resumir, né, numa expressão bem simples, em sentido próprio, sentido real. Como assim, professora? É o sentido próprio daquela palavra ou daquela expressão, é o sentido real daquela palavra ou daquela expressão. Como se assim, quando você pensa numa palavra, você pensa logo no que ela significa e vai procurar no dicionário. Então, aquele significado, de acordo com o dicionário, né, o sentido próprio dela mesma, então, nesse caso, já é o sentido denotativo, é o sentido objetivo, é levar a palavra ao pé da letra, certo? Então, dentro disso aí, nós vemos a ideia de denotação, ou seja, é o sentido mais objetivo daquela palavra, real, próprio dela, tá? Já a conotação, minha gente, já diferencia bastante, porque na conotação, o sentido não é o sentido próprio da palavra, mas é um sentido figurado, é um sentido diferente do sentido próprio que a palavra tem. Ou seja, diferente porque vai ser usado para uma outra situação, para estabelecer uma outra ideia, enfim. Aí nós vamos ter o sentido figurado, certo? Nesse sentido figurado, aí nós vamos perceber que uma mesma palavra, ela pode assumir sentidos bem diferentes, certo? Depende do intuito com que eu estou usando essa palavra, tá? Então, ela pode vir para trazer mais expressividade, vem para trazer, de certa forma, mais arte, né? No contexto que ela for utilizar, que a palavra for utilizada. Daí, é bom saber que o sentido conotativo, né? Ou a conotação, ela é muito mais usada e explorada em textos literários, em textos artísticos, que usam as palavras com criatividade, tá certo? Já a denotação não, a denotação é um recurso que ele é utilizado em textos mais objetivos, que não admitem espaço para a arte das palavras, para causar, para emocionar, para nada, não brinca com palavra, pelo contrário. As palavras são utilizadas de maneira muito objetiva e muito séria, tá? Então, em que tipos de textos a denotação acontece? Os textos científicos, né? Que na área da ciência não tem esse negocinho de mimimi, nada disso não. É a linguagem precisa, real, absoluta, né? É ciência, é técnica. E a questão também dos textos, digamos assim, jornalísticos, né? Por exemplo, o texto jornalístico também, a intenção é só o quê? Informar, textos informativos. Ele não pode também usar palavras, digamos assim, que tenha duplos sentidos, enfim. Tem que ser muito objetiva, né? A ideia que vai ser transmitida através daquelas palavras. Por isso, não admite a questão da conotação aí, beleza? Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos para ficar ainda mais claro para vocês quando forem fazer os exercícios. Então, olha só, um exemplo, né, no caso, da denotação. Tropecei na pedra. Veja que todas as palavras aqui são usadas em seu sentido denotativo, seu sentido real. Tropeçar é realmente tropeçar, cair, e pedra é, no caso, esse minério que se encontra no chão, que a gente pode tropeçar em qualquer uma pedra. Isso é comum. Então, é uma pedra, imagine pedra, que é aquele minério, pronto, que é o significado dela mesmo, nesse termo, tá? Já olha aqui como é diferente. Vamos colocar uma pedra no assunto. Peraí, gente, em assunto, se coloca pedra em cima de que assunto? Como assim?
Veja que a palavra pedra aí não é pedra em relação ao minério que a gente tropeça em cima, que é feito de terra. Não é isso não, tá? A pedra aí agora vai ter um outro sentido, ó. Um sentido diferente. Tem sentido de fim. Quando eu falo colocar pedra no assunto, é como se eu dissesse, vamos acabar com esse assunto agora? Então, essa é a principal diferença da conotação em relação à denotação. O sentido é diferente do sentido original que essa palavra tem, tá certo? E muitas expressões no dia a dia a gente usa conotação, né? Quem nunca falou, por exemplo, ai, eita, eu escorreguei, viajei na maionese, eu meti o pé na jaca. Então, assim, expressões como essa, vocês usam essas expressões, mas para querer dizer uma outra coisa. Então, quando você usa uma palavra com a intenção de dizer uma outra coisa, tem um outro sentido, é aí que entra a conotação, sentido figurado. Vamos um exemplo bem prático. Geralmente a gente tem aqui água a gente bebe, normal. Água eu sei o que é água, tô vendo, né? Agora se eu falar assim, fulana, tu faz tempestade no copo d'água. Imagina se é possível fazer uma tempestade nesse copo aqui. Mas o que eu quis dizer com isso na realidade? Ah, fulano, tu faz muita confusão por pouca coisa. Então é isso que tem a ver essa questão desse ditado popular, né? Fazer tempestade no copo d'água. É você fazer confusão por coisa mínima, por bobagem. Então assim, gente, depois de hoje, esse exercício que vou deixar para vocês vai estar moleza, facinho, facinho. E vocês vão conseguir fazer outros exercícios também. O assunto é tranquilo, é fácil, basta exercitar, beleza?